Olá, meu caro aluno da UFSCar, tudo bem com você? Vamos à nossa aula de hoje sobre gestão de riscos. Sabemos que o gerenciamento de riscos de um projeto, ele se refere diretamente aos processos necessários para se identificar, para se planejar, para se implementar e para se monitorar as respostas que as situações de riscos necessitam ter para que a probabilidade de ocorrências de riscos negativos seja então minimizada. O gerenciamento de riscos de um projeto, ele trata de realizar uma estruturação de todas as incertezas referentes ao projeto para que as mesmas possam ser monitoradas e tenham então definidos os planos de contingenciamento adequados para os mesmos. Os riscos eles podem ser classificados em dois tipos: conhecidos ou desconhecidos. Os conhecidos são aqueles que são identificados e que podem ser tomadas as medidas cabíveis para o seu gerenciamento, ao passo que os desconhecidos são aqueles riscos que não podem ser gerenciados de maneira antecipada, de maneira proativa, embora existam maneiras para se preparar para eles. A gestão de riscos é composta por 5 processos, segundo o modelo PMI. O primeiro deles é planejar o gerenciamento de riscos. O segundo, identificar os riscos. O terceiro, realizar a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Na sequência, planejaremos as respostas a todos esses riscos que foram identificados. E, por fim, cabe ao gestor de projetos e aos envolvidos no projeto o monitoramento e a implementação de respostas aos riscos. No primeiro processo, temos então o planejamento do gerenciamento de riscos. O processo de planejamento do gerenciamento de riscos se refere diretamente a determinar como a gestão de riscos do projeto em questão será conduzida, trazendo luz então para todas as partes interessadas de como o projeto irá se comportar em relação aos seus riscos. É nesta fase que se determinam quais as abordagens de gestão de risco que devem ser utilizadas, de modo a considerar os aspectos organizacionais tanto da empresa executora e beneficiária do projeto, como, por exemplo, qual o nível de risco que estão dispostos a serem expostos. Para a geração do plano de gerenciamento de riscos, é importante se utilizar das informações disponibilizadas no termo de abertura do projeto e no plano de projeto, que é realizado na fase de integração, além da declaração do escopo e da estrutura analítica do projeto. É importante destacar que o conhecimento em gerenciamento de riscos em experiências de projetos anteriores pode ser de grande valia para um planejamento atual. Nesta etapa, é interessante a realização de reuniões para definições inerentes ao assunto abordado, além da realização de análises sobre o ambiente e também aquela conversa mais aproximada das partes interessadas ou mesmo se apoiando na opinião de especialistas sobre o assunto. Ainda no plano de gerenciamento de riscos, são definidos a estratégia de combate aos riscos, a metodologia empregada, os papéis e as responsabilidades, o financiamento, os prazos, as categorias dos riscos, o limiar de exposição de riscos e definições referentes a probabilidades de ocorrências e os impactos dos riscos identificados. Na sequência, temos o processo de identificação dos riscos. Esse processo ele visa identificar os riscos aos quais o projeto está exposto, de maneira a documentar os mesmos, explicitando as suas características. Nesse processo de identificação de riscos, é importante que participe o gerente e toda a equipe de projeto, um especialista no ambiente do projeto, clientes, gerentes de outros projetos e usuários finais, dentre outros. Todos os envolvidos no projeto eles têm algo a contribuir na definição e na identificação dos riscos ao qual o mesmo está sujeito. Às vezes, dependendo do grau de experiência da equipe envolvida, é interessante até mesmo contratar um consultor para auxiliar nesse processo. É importante ressaltar que a identificação dos riscos é um processo muito crítico, pois apenas os riscos identificados podem ser gerenciados, sendo que contra qualquer outro risco que não seja identificado, o projeto estará fadado ao fracasso.
No processo de identificação de riscos, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tais como os brainstormings. Nos brainstormings, os membros presentes na reunião apontam os fatos que eles julgam ser um risco para o sucesso do projeto baseados em suas experiências e percepções. Tudo que é levantado nesses brainstormings deve então ser tratado e refinado para a formulação da lista de riscos definitiva do projeto. Algumas técnicas e ferramentas também podem ser empregadas durante o processo de levantamento ou mesmo da tratativa dos riscos em conjuntos com o brainstorming, tais como a técnica Delphi e a análise SWOT. Ainda no processo de identificação de riscos, é possível utilizar essa ferramenta que temos presente aqui em nossa imagem. Aqui temos estruturada o que parece ser uma estrutura analítica do projeto, na verdade é uma estrutura analítica dos riscos. É uma EAR. Na EAR, os riscos levantados são dispostos de forma hierárquica e são agrupados em categorias e subcategorias, como você pode observar. Temos aqui as categorias de risco técnico, externo, organizacional e gestão de projetos. E dentro de cada categoria dessa, nós temos subcategorias. Se observarmos a categoria técnico, temos subcategorias relacionadas aos requisitos, a tecnologia, a complexidade e interface, desenho, confiabilidade e qualidade. Uma EAR ela é útil para ilustrar e percorrer toda a estrutura de riscos, fazendo com que todos os envolvidos no projeto conheçam de forma hierárquica todos os riscos aos quais o projeto está exposto. Na sequência da identificação dos riscos, é realizada a análise qualitativa ou quantitativa dos riscos. Essa etapa ela trata de analisar os riscos levantados para, na sequência, estabelecer a melhor estratégia de respostas para cada risco por meio de técnicas qualitativas ou quantitativas. A análise quantitativa é a que melhor promove o embasamento para a tomada de decisões, caso seja bem executada. Porém, esse tipo de análise ela é um pouco complicada, pois ela se embasa tanto na utilização de dados históricos, como relatórios de softwares, e também necessita da utilização de pessoas especializadas para conduzir as análises. A análise qualitativa, por definição, busca estabelecer a prioridade dos riscos para a análise ou ação por meio da avaliação de sua probabilidade de ocorrência, sendo que após este processo, o gerente de projetos vai ter em mãos uma lista dos riscos classificada em ordem crescente de probabilidade de ocorrência. Já a análise quantitativa, ela exige menos tempo e recursos e permite estruturar o julgamento de especialistas. A análise quantitativa dos riscos tem como objetivo realizar uma análise numérica em relação aos efeitos combinados dos riscos individuais que foram identificados e as demais fontes de incerteza do projeto. Como técnicas mais utilizadas em análises quantitativas, temos a análise do valor monetário esperado e também a árvore de decisão, modelagem e simulação, especialmente a simulação de Monte Carlo. O material explica mais sobre essas técnicas. Na sequência da identificação dos riscos e da análise qualitativa e ou quantitativa, temos o planejamento das respostas aos riscos. O planejamento de respostas aos riscos, por conceito, é o processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e definir ações para combate aos riscos, buscando neutralizá-los ou reduzir seus impactos. É nesta etapa que também são definidos os responsáveis pelo desenvolvimento e condução dos planos de combate aos riscos. Neste momento, as melhores alternativas devem ser escolhidas e também é realizado o desenvolvimento de um plano alternativo para caso a estratégia definida venha a falhar. É importante destacar que as respostas que são elaboradas para cada risco, elas devem estar de acordo com a sua magnitude, ou seja, as respostas devem ser suficientemente adequadas à real exposição e à capacidade destrutiva daquele risco em questão. E nessa etapa também são definidos os responsáveis pelo desenvolvimento e a condução dos planos de combate aos riscos.
As melhores alternativas devem ser escolhidas e também é realizado o desenvolvimento de um plano alternativo para caso a estratégia que foi definida venha a falhar. Em se tratando de riscos negativos, temos como estratégias possíveis as seguintes: a prevenção, a transferência, a mitigação, a aceitação, seja ela passiva ou ativa. Na estratégia de prevenção, o plano de projeto é alterado para evitar o risco. Na estratégia de transferência, o que ocorre é a transferência para terceiros da responsabilidade de uma ameaça, mantendo o plano original do projeto. Geralmente essa estratégia está ligada ao pagamento de um bônus para quem assume o risco. Por isso, recomenda-se seu uso em exposições a riscos financeiros. A estratégia de mitigação é uma ação de caráter proativo realizada para reduzir a probabilidade de ocorrências ou o impacto de uma ameaça. A estratégia de aceitação ela pode ser passiva, onde se espera a ocorrência do risco para depois reagir, ou pode ser ativa, onde é feito um plano de contingência para a ocorrência. No caso de oportunidades, as estratégias voltadas aos riscos positivos podem ser explorar, compartilhar ou realçar. A estratégia de explorar busca a eliminação da incerteza de ocorrência para garantir que o risco positivo ocorra. A estratégia de compartilhar busca os parceiros para colaborar na exploração de oportunidades, compartilhando os dividendos posteriormente. E a estratégia de realce busca a identificação das causas dos riscos positivos e maximizá-las. Na sequência, temos os processos de gerenciamento de riscos na fase de execução. O processo de implementação de respostas aos riscos busca fazer com que os planos de respostas aos riscos planejados anteriormente sejam devidamente cumpridos. O plano de resposta aos riscos ele também é conhecido como registro dos riscos. Esse registro ele deve contar com o detalhamento do plano adotado para cada risco, qual o elemento da EAP que é afetado, os resultados das análises de risco apontando a probabilidade e o impacto, quem é o responsável pela administração do risco e também orçamento e prazos para a resposta. Por fim, temos os processos de gerenciamento de riscos na fase de monitoramento e controle. Após definidos os planos de contingência para os riscos, deve ser feito então o monitoramento das ações executadas juntamente com os responsáveis que foram eleitos. Esse processo ele tem como objetivos garantir o monitoramento contínuo do projeto e facilitar a identificação dos novos riscos. Além disso, busca também verificar a efetividade das ações de respostas que foram elaboradas, busca oportunizar a discussão e a comunicação sobre os riscos e também tornar o gerenciamento de riscos dinâmico, fazendo com que ele mesmo continue após a definição dos mesmos. De acordo com o PMI, esse processo ele pode ser conduzido em reuniões para verificar as questões referentes ao avanço do projeto, aos resultados de auditorias externas, como o projeto está se comportando em relação ao cronograma e também ao consumo de suas reservas de contingência. Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de ler o material complementar, bem como os vídeos que foram indicados. Até a próxima aula.